hierarquização é realmente um portador da verdade. Sem dúvida, para nós, a verdade é majoritariamente masculina. Lembremos de Platão, Plotino, Moisés, Jesus Cristo, Sócrates, entre outros, todos homens. Se lembrarmos de uma única portadora da verdade, de Otima, do diálogo O Banquete de Platão, parecerá mais que Platão a introduziu por cortesia para destacar uma característica desagradável em seus diálogos, o totalitarismo de Sócrates, e assim diminuir um pouco a arrogância dele. Diotima, de fato, diz coisas belas nesse diálogo. Agora, compreendemos algo estranho. Se no sistema védico não é personificado o princípio masculino e é dito que a realidade, baseada na união do princípio masculino e ao mutável princípio feminino, pode ser alcançada por meio de alta revelação e disciplina rigorosa, isso fica um pouco mais compreensível. Mas, na história da verdade, o que nos parece duvidoso é que ela seja proclamada por um princípio masculino manifesto, encarnado em seres específicos. E é claro, é perfeito que esses homens se chamem Platão, Sócrates, Jesus Cristo, Moisés, Lao Tzu e outros tantos nomes dignos e célebres. Mas quanto mais nos afastamos da antiguidade, pior parece a situação. No final, a questão da verdade e da honestidade parece nos escapar. Podemos argumentar que, mesmo dizendo que tudo é ilusão, miragem, engano, fata morgana, isso não significa que não há normal que ela ainda reclame. Ninguém quer ouvir o que é importante para mim. Na verdade, foi assim sua vida por mais de 40, 50 anos. Portanto, a primeira coisa que uma Cinderela deve fazer para mudar sua situação seria admitir para si mesma e para os outros determinados conflitos. Mas na vida de uma Cinderela, isso é absolutamente impossível desde a infância. O tema reside, como agora entendemos, não em uma recusa genérica ao conflito, pelo contrário, uma das características da existência de uma Cinderela é justamente o pressuposto de que se deve suportar qualquer peso. A verdadeira barreira que impede de se expressar abertamente sobre as dificuldades e os conflitos existentes é o medo literalmente mortal de sobrecarregar o outro, especialmente a mãe, assumindo seus próprios problemas. Dadas essas premissas, apesar de um emaranhado de relações entre mãe e filha muito bem desenvolvido, As leis mais elevadas do desenvolvimento do universo, o mistério cosmogônico, que continua até hoje, simplesmente hipnotiza a consciência humana, assim como uma criança é capaz de jogar pedrinhas na água por muito tempo sem se cansar de se surpreender com o milagre da colisão de dois elementos opostos. O tempo sagrado de todos os mitos é a eternidade, porque o mistério da criação e da matéria ainda não acabou. A criação do ser se desenrola a cada segundo e agora. Portanto, os deuses são eternos. Um mito não é o que já foi. O mito existe agora e nós mesmos somos partícipes da grande atuação cosmogônica. As leis mais elevadas do pensamento humano nada mais são do que um reflexo espelhado na consciência das leis gerais do desenvolvimento da matéria, escondidas atrás dos numerosos detalhes de suas manifestações. O homem é um espelho olhando para si mesmo. O que é Deus, o Criador? É fácil adivinhar que é uma inexistência incorporada simbolicamente, criando o caos do qual tudo flui. Portanto, na maioria das vezes, ele não era retratado, assim como o caos não tinha aparência, era impossível de imaginar. E também, como o caos, é muito imprevisível e mudo. Na mitologia de muitos povos, ao criar o mundo, o Deus Criador se ausenta e não se interessa mais pela sua criação, deixando seus numerosos descendentes dominarem o mundo. Portanto, as culturas mais antigas, ao contrário de outras um tanto mais recentes, via de regra, não adoravam a um Deus Criador. Ele estava distante e diferente aos problemas das pessoas.
E assim, os deuses ou semideuses eram os responsáveis pelo equilíbrio dos elementos, fertilidade, sol, amor e chuva, que eram coisas que pareciam muito mais importantes para as pessoas.